Já conectou aí? Já estamos ao vivo, Rafael. Hoje, dia 7/5. Estou esperando o pessoal entrar. A Isabela até agora não entrou. E ela nem mandou mensagem. Bom, vamos iniciando. 20 horas em ponto. O pessoal que está entrando aí pode ir compartilhando com os amigos, compartilhando nas páginas. Só pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui pelo computador. O Marco Silva já está presente. Boa noite, Marco Silva. Está conseguindo acompanhar, Rafael? Estou conectando aqui na página. Já estou mandando. Boa noite, galera. Vamos chegar aí. Bater nosso papo de quinta-feira agora, né? Agora segunda, quinta, quarta. Daqui a pouco a gente está fazendo live todo dia, hein, Danilo? Você fez uma ontem, né? Uma live muito boa, eu acompanhei. Hoje é live do MS Conservador. Marco Silva. Deixa eu só achar aqui. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, já temos 7 pessoas ao vivo. Beleza. Bom, temos muitos assuntos para falar hoje, né, Rafael? Muitas coisas para a gente tratar. Uma delas é o sistema, o Jair Bolsonaro contra o sistema, o nosso presidente aí indo contra o sistema, indo contra adversários, possivelmente agora até mesmo contra pessoas que estavam até poucos dias dentro do governo, né? E é uma situação delicada. Vamos guardar o pessoal entrar, que a gente já inicia nossa live com tudo. Você que está entrando, se puder compartilhar. Deixa eu até falar aqui um assunto que eu acabei de ver aqui no G1. Eu estou com o G1 aberto aqui, ó. A matéria do G1 é o seguinte: Brasil tem 610 mortes e quase 10 mil casos de Covid-19 em 24 horas. Eu até acharia que fosse um analfabetismo funcional do jornalista se a gente, se a gente não soubesse o mau caratismo da imprensa em relação ao Bolsonaro, né? Mas como vocês podem ver na chamada da matéria, ela dá a entender que o Brasil teve 610 mortes e quase 10 mil casos de Covid em 24 horas. Como se fosse 10 mil casos, né? Automaticamente, já nas últimas horas. E muitas vezes a gente sabe que essas informações ela tem aí o título de alarme, né? Justamente para criar e alimentar essa narrativa. Aí você vai descendo no G1, cara, parece que foi editado pelo Zé do Caixão, né? País concentra 9% das mortes do mundo em 24 horas. Revista Médica, Bolsonaro é a maior ameaça ao Covid. Rio de Janeiro, 189 mortes em 24 horas. Quer dizer, é só isso que a Globo fala o dia todo, né? E depois, o que eu vejo, Rafael, é que assim, as pessoas vão ficando ligadas na televisão, né? O medo que as pessoas possuem vai sendo transmitido pela imprensa e as pessoas vão transmitindo aquilo para os pares, né? Nós vimos aí diversos casos das pessoas com medo de andar na rua com quem está sem máscara, das pessoas não cumprimentando os outros, com medo de dar um bom dia, uma coisa... esses dias eu até presenciei um caso na padaria que eu fui, eu até falei sobre isso. E, cara, todo mundo com cara de velório, sabe? Todo mundo meio que com medo de encostar um no outro, com medo de cumprimentar o outro, sabe? A gente perdeu aquilo que nós tínhamos de melhor, que é a pessoalidade, aquele gesto, aquela coisa mais amigável, né? É isso que nos separa realmente dos animais, né? A gente ter essa liberdade, essa amizade, esse contato. O que custa você dar um bom dia, você cumprimentar a pessoa que está trabalhando ali? E esse medo transmitido pela imprensa vai continuar. Eles estão ganhando muito dinheiro com isso, né? A Globo, que perdeu muitos telespectadores, está ganhando tudo de novo, né? A CNN já entrou dentro dessa pandemia, já entrou na televisão, dentro do cenário brasileiro, trazendo as informações pandêmicas, né? Uma coisa assim que muita gente está lucrando, né? Do outro lado, nós temos empresários que estão perdendo muito dinheiro, né, Rafael? Muita gente desempregada. Eu acho que o problema maior... Desculpa, o problema maior não é nem os empresários perderem o dinheiro, né? Porque isso aí vai acarretando num efeito dominó. Automaticamente, quando a empresa vai mal, ela demite funcionários, ela deixa de produzir, ela deixa de recolher imposto, né?
e deixa de empregar o pai de família que precisa desse trabalho muitas vezes para colocar a comida dentro de casa, né? Esse é o maior problema hoje no Brasil. Eu não sei se você acompanhou hoje, o presidente Bolsonaro ele foi ao STF, né? Junto com o Paulo Guedes e junto com alguns empresários industriais, né? Explicar lá para o pessoal da toga que, infelizmente, o Brasil não sobrevive somente do dinheiro público, né? Porque muitas pessoas, às vezes, acham que da onde vem esse dinheiro para financiar todo esse poder público, toda essa máquina pública? Vem do empresário. O Estado não gera riqueza, né? Então, assim, se os empresários estão reclamando, estão alertando que tem uma bomba para vir aí na frente, se o país não voltar a produzir, é porque vai faltar dinheiro para tudo. E, inclusive, vai faltar para o setor público, né? Daqui a pouco, os ministros do STF não vão conseguir mais receber os seus gordos salários, né? A elite do funcionalismo público vai ser afetada. E esses caras, muitas vezes, eles não entendem que o dinheiro ele vem da iniciativa privada, né? Que quem produz, que quem gera riqueza no país são os trabalhadores e são as empresas, né? E muitas vezes também se confunde dizendo que o empresário. E não é só o empresário, o Luciano Hang, o dono o sócio lá de tal empresa. Não, é o pequeno empresário, né? No Brasil, aí 90% da iniciativa privada é composto pelo pequeno e pelo médio empresário, que é o cara lá que tem um mercadinho no bairro, que tem uma mercearia, que tem uma padaria, enfim, são pequenos negócios que movimentam aí a geração de emprego, né? A arrecadação, né? A geração de riqueza no país. Então a gente tem que ter esse entendimento muito claro na cabeça das pessoas, senão vira essa bagunça aí, e aí muitas vezes tem que ir lá bater na porta do STF para explicar para eles que o dinheiro tem que vir de algum lugar, né? O que você acha disso aí? O que eu vi hoje, né? Eu estava acompanhando a fala do Guedes. Primeiro que eu me surpreendi, né? Eu gostei da caneca. Mostra a caneca pro pessoal aí de novo. Onde você adquiriu essa caneca aí, Rafael? É só você não estuprar, não matar, não roubar, tu não vai pra cadeia, pô. Vamos dar boa noite pro pessoal que está chegando, a gente volta para o nosso tema principal, que a gente explica um pouco mais sobre as nossas lives, né? O Givanildo está aqui presente com a gente, o Ronei Barbosa, meu grande amigo, presente também, a Lucimara, o Aldrey, o Marco Silva, eu já falei. Bom, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, né? A dona Rosângela, né? Nossa tia do Zaf preferida aí. Boa noite, galera. Boa noite a todos. E, bom, temos o Antônio, né, também mandando boa noite para a gente. Pessoal, nossa intenção aqui, com essas lives no MS Conservador, é trazer um pouco mais um pouco de notícias, né, que tanto fazem parte da questão do governo, quanto fazem parte da questão do estado de Mato Grosso do Sul, né. A gente vê um monopólio aí das notícias pelas grandes imprensas, né? Eu chamo de extrema imprensa, que é aquela imprensa que fica o tempo todo tentando atacar o governo, atacar o presidente, e também, eu acho que é de suma importância a gente falar, a imprensa do Estado também recebe dinheiro de partidos políticos e de políticos. Então, assim, quando a gente traz uma live do MS Conservador, para a gente explicar, olha, nosso trabalho é de voluntários, a gente não recebe de partidos políticos, nem de políticos, então, a gente está fazendo esse trabalho de maneira voluntária para levar um pouco de conhecimento para vocês, de notícias, de informações, e vocês também podem fazer as perguntas, viu? Nós estamos abertos aqui a receber as perguntas, e o que for interessante falar, a gente vai comentar. Hoje o nosso tema é o Bolsonaro contra o sistema, né? O que envolve o sistema? O sistema, pessoal, envolve todo aquele que é ligado diretamente a um globalismo. O que isso significa? Que nós temos os políticos da oposição, que nós temos aí imprensas pagas, que nós temos até artistas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas toda essa galera contra o Bolsonaro simplesmente porque ele chegou lá dentro, sem utilizar dos meios necessários do establishment, né, midiático, e conseguiu fazer com que a população, conseguiu ter um apoio da população sem utilizar, sem pagar, né, sem aquele apoio pago, que é o que todo governante gostaria de ter, né? A gente viu esses dias aí o Dória chamando os manifestantes de milicianos, né? Um absurdo sem tamanho, né? O pessoal foi para Brasília
de maneira gratuita, em carreatas, em carros, com a família, acampar na frente do STF, e o João Dória vem a público chamar esse pessoal de milicianos, dizendo que são organizações criminosas. O pessoal, agora há pouco, eu vi no Twitter, vai entrar no Ministério Público para proibir as pessoas de ficarem acampadas em Brasília, né? O pessoal aí, o pessoal é aquele partido que ele tenta unir liberdade e socialismo, né? Duas coisas completamente antagônicas. Não existe nenhuma forma de você unir liberdade e socialismo. E eles carregam isso no nome. Porém, a liberdade deles não está sendo aí praticada, né, com os manifestantes bolsonaristas, patriotas, como queiram chamar, que estão lá em Brasília, né, fazendo uma espécie de vigília ali no Congresso Nacional para ver se o país começa a caminhar. Então, essas pessoas estão lá de forma espontânea. Isso é a democracia. Eu vejo tanta gente, ô Danilo, falando bonito sobre, não, eu sou um democrata, eu sou a favor da democracia, e a hora que vê a democracia sendo, de fato, né, exercida pelas pessoas, não, isso aí não é democracia, isso aí é autoritarismo. Pô, democracia, então, só vale quando a esquerda ganha, né? Quando a direita ganha, quando a direita vai às ruas, aí não é democracia, aí é autoritarismo, é pedir aí, muitas vezes eles associam, né? Às vezes tem um manifestante ou outro pedindo, de fato, uma intervenção militar, que é do direito das pessoas. A pessoa vive liberdade de expressão, democrático. É isso que tem que ficar muito claro. As pessoas que vivem num país democrático, elas têm o direito à rua pedir o regime militar, assim como esse bando de socialista que tem no Brasil aqui comemora o aniversário lá do Lenin, comemora os 100 anos da Revolução Russa. É o comunismo, pô. Os caras comemoram isso, por que a gente não pode comemorar o regime militar, né? Nós tivemos até homenagens a Marighella, homenagem a Che Guevara, no nosso Congresso, né? Pessoas que lutaram aí por um ideal armamentista da população, do proletariado, contra o sistema, né? Contra o capital, segundo eles. Isso fica claro até mesmo no livro do Manual de Guerra do Marighella. Bom, sobre isso, Rafael, hoje, né, nós tivemos aí o Bolsonaro indo ao STF com alguns empresários, foi também com o Paulo Guedes e alguns outros deputados e senadores, e nessa reunião em frente ao STF, né, eles foram a pé, caminhando, e a imprensa, de maneira nojenta, né, claro, sempre colocando como se o Bolsonaro estivesse pressionando o STF, né? Então, tudo aquilo que envolve o Bolsonaro, eles colocam como se fosse um radicalismo, quando, na verdade, o cara foi, como um presidente, levou uma associação, um grupo organizado de empresários ao STF, explicar para o STF que o mundo que eles vivem lá dentro do ministério não é um mundo aqui fora, que as pessoas estão perdendo emprego, que muita gente vai morrer de fome nos próximos dias, muita gente vai morrer também de depressão, suicídio, são causas que o Osmar Terra, que era para ser o nosso ministro da Saúde aí, já vem alertando há muito tempo. Então, quando esse pessoal vai levar a verdade para o STF, as manchetes da imprensa são: Bolsonaro tenta persuadir, Bolsonaro tenta colocar o STF contra a parede, quando isso não é verdade. O STF, a instituição do STF, né, o Supremo, ele tem que ouvir o povo, ele não tem que ouvir só advogados, ele não tem que ouvir só o Ministério Público, ele não tem que ouvir só a classe pensante desse país, ele tem que ouvir o povo, ele tem que ouvir os empresários, ele tem que ouvir quem trabalha, ele tem que ouvir todo mundo, né? Eu lembro que quando o Lula estava pronto para ter o seu regime fechado, né, a sua prisão em regime fechado, posta para um semiaberto, fomos aí contemplados com milhares de pessoas querendo ir à frente do STF, cobrar que o STF se posicionasse, e alguns parlamentares foram a pé do Congresso ao STF e tiveram uma reunião quase de amigos ali entre os ministros, né? Nós tivemos até o discurso notório do Fábio Trage naquela época, defendendo que o Lula fosse posto em prisão domiciliar, e isso, logicamente, né, naquela época a imprensa não falou: olha, o Congresso está pressionando o STF, muito pelo contrário, entendeu? Então essa harmonia dos poderes também faz parte de uma democracia,
Só que, para a grande imprensa, para a oposição, só é democracia quando eles estão ao poder. Só é democracia quando eles tomam a frente. Então, o que eu penso nessa questão de hoje, né? O que nós vemos é o Bolsonaro, a todo momento, colocando para o STF, olha, vocês que iniciaram esse fechamento total no Brasil, vocês que deram liberdade para os governadores, prefeitos, iniciarem uma quarentena horizontal, vocês que deram essa liberdade deles fecharem empresas. Então, se vier um desemprego, se o Brasil sofrer economicamente, isso vai cair no colo de vocês. Entendeu? Então, assim, hoje com uma jogada de mestre do Bolsonaro e o Paulo Guedes a todo momento falando, nós vamos surpreender o mundo, nós vamos surpreender o mundo, nós vamos reencontrar o caminho que nós tínhamos em janeiro na economia após essa pandemia. E ninguém vai dar manchete para isso, né? As falas do Paulo Guedes nunca são manchetes. Agora, se ele viesse fazer um pronunciamento contra o presidente, com certeza seria, como foi no caso do Moro. Sim. Mudando um pouquinho o assunto aí, você viu que o Marquinhos Trade conseguiu aumentar o salário dele, né? Na justiça. O Marquinhos, que estava insatisfeito com os R$20.500 que ele está ganhando, conseguiu aumentar o salário dele aí em plena pandemia, né? Um momento de crise para todos os sul-mato-grossenses, todos os campograndenses. Um pouquinho que minha câmera mexeu aqui, com certeza é o meu gato. Mas vamos lá. Então o Marquinhos... Você não comeu esse gato ainda, bicho? Você não fez churrasquinho dele? Ele não está muito contente aí com o salário dele, né? É aquilo que eu falei para você. Os burocratas, o Marquinhos Trade nasceu no meio público, né? Então, essas pessoas que nunca tiveram uma atividade, vamos dizer assim, na iniciativa privada, eles não sabem, né? O tanto que está sendo difícil para empresários, para trabalhadores, para autônomos, durante essa pandemia, está conseguindo aí sobreviver, muitas vezes manter as portas abertas da sua pequena empresa, manter os seus empregos, né? Redução salarial e etc. E nesse caminho aí, o Marquinhos aí conseguiu na justiça aumentar o salário dele. Aí ele vai falar, mas é o meu direito, né? É claro que é o direito. Porém, existe uma coisa aí no meio do caminho que deveria ter na cabeça do prefeito, que é o bom senso, né? Que é olhar o atual cenário no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, e ter o bom senso de falar, olha, vamos deixar isso aí para depois, né? Mesmo não é hora, né? Um valor pequeno, vamos dar o exemplo, né? E muitas vezes... E a gente não vê, esse pessoal aí que trabalha no setor público, a gente não vê muitas vezes... quando eu falo setor público, é a elite do funcionalismo público. É essa galera aí que ganha 15, 20 mil por mês, e eles não sabem que poderiam aí estar colaborando, né, com a atual situação do Brasil. Muitas vezes eles são demagogos. Eu vi a live do deputado do Fábio Tradi, cobrando os bancos, olha, vocês têm que doar dinheiro, os grandes empresários têm que ajudar. E ele mesmo, né, que é um cara que ganha aí seus 25 mil por mês, que tem uma série de regalias lá em Brasília, ele não dá o exemplo, né? Mais então, assim, é aquela história assim, né? Para você começar a mudar o mundo, do Jordan Peterson, né? Que para você começar a mudar o mundo, primeiro você tem que conseguir arrumar o seu quarto, né? Não adianta você querer melhorar o mundo todo sem conseguir arrumar o seu próprio quarto. Então, o que a gente vê aí é essa demagogia barata, muitas vezes, de político, né? Quando a gente cita o Fábio Tradi, é porque ele é daqui do estado, todo mundo sabe quem é, e o Marquinhos Tradi é a mesma coisa, enfim. Essa galera, e não só eles, os vereadores, os deputados, e assim por diante. O Rafael, hoje o Paulo Guedes disse sobre isso, né? Ele informou, falou, olha, o funcionalismo público tem que também atuar para ajudar com que o Brasil volte a crescer, né? O Paulo Guedes é uma pessoa que ele disse hoje uma frase que ficou comigo o dia todo. Ele disse o seguinte, enquanto o gigante está caído, a gente não tem que tirar dele, a gente não tem que furtar do gigante aquilo esperar ele cair para furtar dele, que é o que está acontecendo, né? Não sei se você viu, o subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro foi preso hoje pela Polícia Federal, né? Suspeito de desviar dinheiro. Então, assim, em meio à pandemia, cara, em meio a um sofrimento de diversas famílias, a gente vê aí os governadores, prefeitos, muitos deles fazendo populismo barato, né? Passando uma imagem para a população de que está fazendo um trabalho X, certo? E embaixo ali, pelos panos, distribuindo dinheiro para amigos, para familiares, para pessoas que já apoiaram as candidaturas deles, através de
compras sem licitação, né? Até porque nós vivemos em um estado de calamidade. Sobre isso também nós tivemos hoje, né, na nossa Assembleia Legislativa, mais um caso triste, né, no Mato Grosso do Sul. O que você tem a falar sobre isso? Isso aí já nem surpreende mais, né, Danilo? Esse tipo de ação dos deputados estaduais aqui, eu acho que, assim, a gente vê um cenário tão promissor com o presidente da República honesto, que está tentando ajudar o país, está tentando aí realmente resgatar o nosso país, enquanto a gente olha para a nossa Assembleia Legislativa, aí você vê deputados como Londres Machado, Zé Teixeira, Herculano Borges. Pessoas que estão há anos na política, né? Os caras, o Zé Teixeira, se eu não me engano, ele está no 7º mandato dele. Quer dizer, é um cara que ele está na política há muitos anos, há décadas, né? E são pessoas aí que eles não têm essa visão, muitas vezes, de tentar, de fato, melhorar o país. Nós tivemos aí uma ação proposta pelo deputado Capitão Contar, que em relação à investigação das cestas básicas, né? Nós tivemos o caso do governador Reinaldo Zambuja ter comprado aí 60 mil cestas básicas no valor de R$ 97,00 cada uma, né? Hoje eu tive acesso a um orçamento, para você ter uma ideia, de um amigo que ele fez um orçamento da mesma cesta no Comper, que é um mercado que não é barato, né? Deu R$ 75,00 a cesta básica dele montada no Comper, uma unidade. Agora, você imagina o governo do estado para comprar 60 mil unidades, quanto que ele conseguiria pagar, né, nessa quantidade? Quanto de economia do dinheiro público, né, poderia ser... Você vai pagar quanto de muito economia mais barato. Então, a gente vê que, assim, existe um descaso com o dinheiro público muito escancarado da parte do governador. E aí, quando os deputados estaduais têm a chance de investigar isso, né, de mostrar para a população que estão ali, de fato, fazendo o que eles têm que fazer, né, que são muito bem pagos para investigar e para fiscalizar o uso do dinheiro público, a gente vê aí, se eu não me engano, foram 20 votos não e 3 apenas votos sim a favor de investigar essa questão da cesta básica, né? Somente o Capitão Contar, o Coronel Davi e o João Catan votaram a favor dessa investigação. O resto do pessoal lá na Assembleia, todo mundo votou não. Então, isso aí a gente tem que divulgar, tem que compartilhar. A galera que está assistindo aí, essas informações são fundamentais para a gente conseguir mudar a nossa política do Estado. Não dá mais para contar com esse tipo de parlamentar. Pessoal, eu vou dar uma boa noite para o pessoal aqui, Rafael, e pedir para o pessoal compartilhar. Pessoal, compartilha a nossa live. A gente está sem a Melissa hoje, infelizmente, mas ela volta na próxima, né? É o nosso talismã, é a nossa queridinha, né? A Melissa, ela é querida do Twitter, é uma menina que tem um compromisso muito forte com o conservadorismo dentro do Twitter. A gente não conseguiu hoje colocar ela na live, mas vamos compartilhando aí, pessoal. Boa noite, Fernando Cruz, boa noite, Flávio Nunes, né? Boa noite, Jonathan Godet, né? Boa noite, Adilson Brito, vereador lá de Cidrolândia. Boa noite, Melk. Pessoal todo aí, Gustavo Miranda, que é um dos voluntários do MS Conservador, o Wesley Rodrigues, que também é outro voluntário do MS Conservador. Boa noite a toda essa galera. Hoje, o tema principal, Rafael, é o sistema contra Bolsonaro e Bolsonaro contra o sistema. Nós estamos vendo aí, né, nesses últimos dias, que uma bomba poderia pairar sobre o governo Bolsonaro, né, que seria o depoimento do Moro, acabou se transformando num... O pessoal fala que foi num peido, né, mas eu falo mais que foi numa bala de festinha aí, né, algo muito para inglês ver. Fizeram todo um cenário, armaram todo um esquema, o STF envolvido diretamente com o Congresso, parlamentares já acusando o Bolsonaro. E o que eu fiquei mais impressionado foi com a falta de maturidade da galera que defendia o Bolsonaro aqui no Estado, né? Uma galera aí que sempre quando a gente falava de conservadorismo, eles falavam, vocês são os cabeçudos, vocês são alunos do Olavo, meu Deus do céu. Esse pessoal pulou fora, pulou do barco, né? E depois do discurso do Moro, eles ainda chamaram o Bolsonaro de corrupto, colocaram o Bolsonaro na mesma esteira do Lula, mediram o Bolsonaro pela mesma régua do Lula. E esse pessoal, após o discurso do Moro, meio que sumiu, né? Alguns até apagaram as publicações. Nós tivemos aí vereador que foi para o PSL recentemente apagando publicação em favor do Moro. Ele me bloqueou, né? Não consigo ver, mas eu sempre tenho ali acompanhado ele com os amigos. Então, o que você vê, o que você acha
desse depoimento do Moro, a casinha do Moro 2022 desmoronou, né? E o pessoal fala, mas vocês estão utilizando o desmoronou do PT. Galera, a gente tem que dominar as narrativas. Nós, os conservadores, temos que dominar as narrativas. Chega dessa história de, nós não podemos copiar tal coisa. Não, a gente tem que ser dono dessas narrativas, né? A gente não pode ficar só todo tempo defendendo. Se defendendo, a gente tem que atacar também. Eu acho que é o momento, né? Foi-se o momento onde a esquerda estava no poder. Nós estamos no poder. Só que a esquerda tem todo o poder aparelhado em volta dela. Se a gente não conseguir, aos poucos, ir retirando cada aparelho ali, meu amigo, a gente não vai conseguir nunca governar. O Bolsonaro não vai conseguir governar sozinho. Então, eu gostaria de saber de você a respeito do depoimento do Moro, né? E também sobre a galera que teve uma ejaculação precoce, né? Desde do pronunciamento do Moro, na sexta-feira, 11 horas da manhã, pulou do barco, tentou voltar, não deu certo e agora sumiu a máscara. Isso aí que você falou é verdade. O que acontece? Tem muita gente que foi eleito pela direita, né? Junto com na esteira do Bolsonaro. Só que esse pessoal que foi eleito, na maioria, não vou colocar que sejam todos, mas na maioria, né? São pessoas que nunca leram um livro sobre conservadorismo, não sabem nada sobre direita, simplesmente eram antipetistas, né? E o antipetista, na verdade, ele só queria tirar o PT do poder. A gente vê aí que muitas vezes essa galera aí automaticamente discorda de um ponto do Bolsonaro. Vou até citar agora a questão aí que está saindo na imprensa. O Bolsonaro se aliou ao Centrão. O Bolsonaro está se aproximando do Roberto Jefferson. O Bolsonaro... Muito do que sai na imprensa a gente sabe que é exagerado. Porém, pessoal, o negócio é o seguinte, aqui não tem criança mais, né? Nós sabemos que o nosso país, o nosso Congresso Nacional, ele é dominado pela velha política, ele é dominado por políticos que não estão nem aí para o país e somente querem algum benefício próprio, né? O Bolsonaro, quando começou o governo dele, onde ele tinha ali ampla maioria das pessoas da direita, a direita ainda estava unida, vamos dizer assim, né? E o povo estava na rua, a gente conseguiu aprovar uma reforma da Previdência com o povo indo na rua, né? Apertar ali nós mesmos fizemos outdoor na cidade, etc., cobrando os parlamentares do Centrão aqui. Então, o que aconteceu? O DEM, que é o partido do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, o DEM está em rota de coalizão com o Bolsonaro, principalmente por causa do Rodrigo Maia. E o Bolsonaro perdeu boa parte do PSL, que ficou ao lado do Bivar, né? Que não quis acompanhar o nosso presidente, principalmente no projeto do Aliança. Então, o que acontece? O Bolsonaro, para ele conseguir tocar a agenda de reformas, ele vai ter que ter parcerias dentro do Congresso. Não existe esse negócio de, mas o Bolsonaro falou que não ia conversar com o Centrão. Ninguém é criança, mas vocês querem ver a porra da esquerda voltar? Não dá. Então é o seguinte, agora vai ter que conversar com os caras lá do PTB, vai ter que conversar com o pessoal do PP, todo esse Centrão, esse bloco do Centrão vai ter que ajudar o governo, senão o governo não vai andar. E não existe outra forma de falar, mas Bolsonaro prometeu não fazer isso. Ok, ninguém esperava que esse Covid ia vir aí destruir a economia do Brasil. Se o Bolsonaro não conseguir aprovar a agenda de reformas agora, o país vai pro buraco, pô. A gente está numa situação extremamente complicada. E a gente não pode contar aí com a boa vontade dos parlamentares. Isso que é difícil, né? Porque se tivesse boa vontade no Congresso, todo mundo abraçaria a agenda de reformas e tocaria o Brasil para frente, para o país andar e todo mundo ganhar. Agora acontece o seguinte, nego quer pisar em cima de quem está morto. Então eles querem, de fato, enfraquecer o Bolsonaro para tirar ele do poder. Ali é um jogo político mesmo. E o Bolsonaro, para se manter e tocar as agendas de reforma, ele vai sim ter que sentar à mesa com partidos de centro, com parlamentares que a gente não gostaria que tivesse nenhuma participação no governo. Agora, tem que cobrar de quem votou e colocou o cara lá, pô. A gente tem aqui no estado Beto Pereira, do PSDB, Bia Cavassa, tem lá o Fábio Tradi, tem lá esqueci o nome da Rose Modesto, da Goberto. Você acha que esses caras estão preocupados com o Brasil? Essa galera aí não tá nem aí. Essa galera só quer derrubar o Bolsonaro. É uma disputa política. Agora, como é que a gente vai fazer se o Mato Grosso do Sul elegeu essa turma aí, né? Então, o Bolsonaro ele vai ter que jogar com as cartas que ele tem na mão. Não tem outra saída. E essa galera, cara, eu fico impressionado porque, assim, essa galera que começou a campanha Moro 2022 não está antenada ao fato do Moro estar, sim,
se alinhando ao Centrão, se alinhando ao Podemos, se alinhando ao PSDB, tendo encontros ali com Dona Joyce Hasselmann, né, que é hoje a líder do PSL do Bivar. Então, essa galera que está a todo momento tentando acusar o Bolsonaro de cometer crimes que nem o Moro lhe imputou, nem o Moro, em testemunho, disse que o Bolsonaro cometeu algum crime. A todo momento, no depoimento do cara ao lado dela, ela possui até mesmo a OAB, né, possui várias instituições. Então, quando a gente fala de oposição, a gente não está falando só dos parlamentares do PT, PDT, PSOL. Isso não é mais oposição. Né? Nós sabemos que a oposição tem muita gente dentro da oposição da própria direita. Né? Eu vejo assim como é preocupante, porque essa galera que deixou a máscara cair agora, essa galera não tem embasamento algum e nós elegemos esse pessoal. Então, a partir de agora, a gente tem que se preocupar muito mais com quem nós vamos eleger, com quem a gente vai dedicar o nosso voto, né? Não adianta a gente eleger um cara que é favorável, por exemplo, ao aborto, que é favorável à liberação das drogas, se a gente só está votando nele porque ele veste verde e amarelo e vai para uma manifestação. Entendeu? Isso não é direita, isso não é ser de direita, isso não é ser conservador. Quando as pautas verdadeiras da direita forem votadas lá no Congresso, esse pessoal vai virar as costas. Mas vai calma aí que a gente vai sabatinar essa turma aqui, Danilo, principalmente agora no nosso canal MS Conservador. Eu vou fazer questão de convidar os pré-candidatos aí que almejam ganhar do Marquinhos Trade. Então, eu vou convidar o Capitão Contar, o Wilton Acosta, o Sérgio Harfucci, Isaqueu, esqueci o sobrenome dele. Enfim, tem uma série de... Não vou chamar o Pedro Kemp, porque eu duvido que ele teria coragem de participar ao vivo com a gente. Mas, se ele quiser, até o Pedro Kemp, eu quero bater um papo ao vivo com ele. Eu só faço live com o Pedro Kemp se ele pagar o 1.500 de show que ele pagou para a galera pra gente. Mas sem dinheiro público, né? Bom, Rafael, e uma coisa que é interessante a gente falar, cara, Lula foi condenado pela segunda vez, em segunda instância, mais uma vez por corrupção, agora na questão do sítio Atibaia, que é de um amigo dele, segundo ele. O Lula, eu acho que assim, o PT, a gente percebe que o tanto que a esquerda está enfraquecida, né? Eu digo enfraquecida, mas não morta, né? Que assim, você vê, a esquerda ela não tem mais espaço no debate público, né? A gente vê a imprensa muitas vezes insistindo. Quando acontece alguma coisa com o Bolsonaro, eles chamam quem para dar entrevista? É o cara do PSOL, é o cara da Rede, são os manjados. Os caras manjados lá, o Molon, o Marcelo Freixo, essa turma aí sempre. Agora, eles nunca chamam o Carlos Jordi, o Felipe Barros, né? Eles nunca chamam a galera da direita. Eu acho até... E essa é a impressão que nós temos. Apesar disso, a esquerda está muito enfraquecida. Eu vejo que eles, assim, não têm reação nenhuma. Eu acho que o perigo maior hoje, cara, é o isentão, né? É o centrão. É esse centrão que eles estão tentando articular aí entre... Agora, o crescimento do Moro, né? O Lula, ele fica no Twitter lá falando a abobrinha, ele não consegue nem palanque ali na internet. O pessoal não dá atenção mais pro Lula. Então, assim, eu vejo que boa parte da esquerda, até o próprio Ciro Gomes, né? Que é um cara ali que ele sabe explorar bem essa questão aí de pegar um pouco do público do centro. Ele pega muito esse público mais jovem, né? Essa galera mais apaixonada ainda que... o jovem que não estuda, que não sabe merda nenhuma, e aí ele fica acreditando nas conversas do Ciro Gomes. O Ciro Gomes vai lá, mistura número, fala rápido, aí o cara fala, pô, o Ciro Gomes é sensacional. Coloca um ditado aí em cima, né? O Ciro Gomes, a retórica dele é maravilhosa. Aí o cara cai no papo do Ciro Gomes. Então, assim, eu vejo que a esquerda, o Lula, pra mim, ele tá morto, cara. Eu não vejo força nenhuma. Foi condenado novamente. Ele é um bandido, todo mundo já sabe. E eu acho que eu não vejo força mais no Lula. Eu vejo, assim, muito mais perigo no Ciro Gomes, muito mais perigo aí nesse centrão que está se articulando para fazer frente ao Bolsonaro em 2022. Agora, uma coisa eu queria te perguntar. Essa galera aí do PSL, principalmente, que fala que está com o Bolsonaro, que é apoiador do Bolsonaro, o PSL vai lançar a Janaína Pascoal em 2022, provavelmente, né? Essa semana rolou uma conversa aí na internet dos bastidores. Agora, como é que esses caras vão fazer em 2022? Se o partido deles vai lançar candidato e eles dizem que estão com o Bolsonaro. É uma dúvida que eu tenho. Eu não sei qual é o posicionamento deles, até agora ninguém falou nada, mas assim, fica aí meu questionamento, né? Rafael, tá conseguindo me ouvir? Eu coloquei o fone de ouvido aqui.
para conversar um Tô pouco sim. melhor com a galera. Primeiramente, vamos dar uma boa noite aí para o pessoal que está entrando, pessoas que seguem o canal, pessoas que seguem as nossas páginas pessoais, a Tânia, o Alexandre, o Servino Silva, né? A Tânia é uma querida, boa noite para ela. A Suedi, a minha mãe, Jaqueline, o Éder. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, tá bom? Essa nossa live aqui de hoje está sem a Isabela, mas na próxima, com certeza, ela vai estar trazendo os assuntos mais comentados do Twitter. Boa noite a todos vocês. Então, Rafael, com relação a essa galera do PSL, né? Bom, para deixar bem assim, para deixar bem claro, nós temos dois tipos de PSL. Nós temos o PSL da ala do Bivar e o PSL alinhado ao presidente Bolsonaro. Essa galera alinhada ao presidente Bolsonaro fez campanha pro Aliança pelo Brasil. Essa galera saiu às ruas, pediu para o pessoal fazer o apoiamento, né, o pessoal assinar o apoiamento. E a galera que é alinhada ao Bivar criticou a Aliança pelo Brasil, criticou até o Estatuto da Aliança pelo Brasil, criticou o primeiro partido conservador do Brasil e ficou com o Bivar, né? Esse pessoal a gente não espera muita coisa, né? Infelizmente aqui no estado apenas o deputado Dr. Luiz Ovando ficou à frente do Aliança e combateu as mentiras da imprensa aqui, né? E dizendo que o Aliança pelo Brasil a todo momento tinha uma fake news relacionada à Aliança, né? De que o Flávio seria aí seria um dos presidentes do Aliança, que nós teríamos uma Aliança pelo Brasil repleto de gente ligada diretamente à intervenção militar, que era um partido antidemocrata surgindo. E isso não é verdade, né? Eu acredito que o presidente Bolsonaro... Tá voltando aí, Rafael? Eu acredito que o presidente Bolsonaro não deixou que o Aliança pelo Brasil ficasse pronto nesse ano. Ele não deixou que o Aliança iniciasse o pedido ali para o Superior Tribunal Eleitoral para que o apoiamento seja coletado, né? Principalmente porque ele sabe que ele precisa fazer uma base melhor, né? Ele precisa ter pessoas que sejam competentes para estar na aliança. Não adianta ele fazer uma aliança e as pessoas que eram do PSL, né? Aquelas pessoas que pegaram carona entrarem. Então, o que eu vejo nesse momento, nesse cenário, né? Esse pessoal do PSL aí, Janaína, Joyce, delegado Valdir, até mesmo Francisquini, são pessoas que, politicamente falando, não servem mais para a direita. Não adianta a gente ficar nessa, mas é uma direita contra a outra, vamos desunir. Não, a gente tem que separar o joio do trigo. A gente tem que separar as pessoas que são boas, que estão alinhadas com as nossas ideias, nossas pautas, com as pessoas que só querem palanque político e querem derrubar o presidente, pô. O PSL apresentou, através da Joyce ali, apresentou um pedido de impeachment do Bolsonaro. Olha que absurdo. Uma mulher que foi eleita nas costas do Bolsonaro, né? A gente pode ver aí, a Joyce está perdendo do Boulos lá em São Paulo, nas prévias lá para prefeito. Então você vê que é uma mulher que não tem condições, ela não tem militância pró nenhuma. Ela foi eleita na onda do Bolsonaro e em determinado momento ela rompeu ali com o Bolsonaro e passou a atacá-lo, né? Então, assim, é o que o Olavo falou. Essa galera que foi eleita, muitos dos que foram eleitos, não queriam derrubar a elite podre que comanda o país, não queriam mudar os rumos do país, eles só queriam fazer parte dessa elite, né? Então, assim, ficou muito claro com essa postura aí, principalmente desses que você citou, é uma situação extremamente complicada. Agora, trazendo um pouco o debate aqui para o nosso estado, né? Eu acho que está todo mundo acompanhando aí a questão do Covid-19 aqui no nosso estado, né? Mato Grosso do Sul tem o menor índice de infectados no Brasil, né? E ao mesmo tempo, tem a taxa de isolamento pior do Brasil, né? E essa situação, ela faz a gente questionar o seguinte: será que esse isolamento de fato funciona? Será que esse isolamento aí, de fato, ele é o melhor caminho, né? E muitas vezes a gente cria uma situação, né, que é a espiral do silêncio. Você não pode questionar algo que a OMS fala, né? A Organização Mundial de Saúde falou que tem que fazer o isolamento, então todo mundo tem que seguir e não pode questionar. Isso, na verdade, não existe, né, pessoal? O que a gente está vendo aí é a opinião de vários médicos, de vários países que não estão fazendo lockdown, não estão fazendo isolamento total, e a gente precisa trazer isso aí para a discussão pública. A gente não pode aceitar que os prefeitos, governador, simplesmente impeça a gente de trabalhar, né? E eu estou vendo, Danilo, sabe o que é o pior?
os pelegos do Marquinhos Trade, né, apelegados, assessores, comissionados e tal, eles falando que Campo Grande só tem o menor índice de infectados por causa do Marquinhos. Aí eu falei, pô, mas peraí, ninguém obedeceu o isolamento do Marquinhos, aí o Campo Grande tem o menor teste, agora, não, mas o crédito é dele. Pô, se todo mundo tivesse obedecido o isolamento e de fato nós tivéssemos o resultado positivo, aí beleza, aí ia ser mérito dele. Agora não vem com esse papo não, só engana os pelegos, cara, não adianta. Sobre esse fato, eu gostaria de falar para todos os empresários, né? Esse ano é ano eleitoral, o Marquinhos é candidato à reeleição como prefeito, e você que é empresário que teve as suas portas fechadas, quando qualquer candidato a vereador da base do Marquinhos procurar a sua empresa, feche as portas a ele. Diga para ele que você passou durante 2 meses de aperto, tendo que demitir funcionários, tendo que demitir empregados, simplesmente porque o prefeito acreditou que seria a melhor solução, não ouviu especialistas de outras áreas, apenas... Eu nunca vi isso, Rafael. Nós tivemos muitos especialistas que diziam que a quarentena vertical era o melhor resultado e as pessoas simplesmente não deram ouvidos a ele, né? Os prefeitos não deram ouvidos a outro tipo, outra base de estudo científico. Era apenas uma, né? Colocava aquele cara como o Átila lá para falar que 1 milhão ia morrer até abril, cadê? Né? Esse pessoal aí... Falando sobre as mortes como se fosse algo lucrativo para eles, né? É lucrativo chamar fazer colocar esse medo na população, porque a população, como eu já disse, fica em frente à televisão o tempo todo, para as redes. Mas é o seguinte, né? A gente sabe que na verdade, Danilo, a intenção dos nossos políticos, principalmente essa turma da velha política aí, não é a saúde pública, né? Se o Marquinhos Trade estivesse preocupado com a saúde de alguém aqui em Campo Grande, ele não gastaria 28 milhões de reais por ano de propaganda e ele estaria investindo em melhores condições nos hospitais, nas UPAs, né? Eu vi uma situação de perto que eu acompanhei, onde um cidadão campograndense estava ficando cego, né? Um seguidor da nossa página, né? A esposa dele entrou em contato com a gente e a gente foi até a Santa Casa, né? A Santa Casa, que é administrada pela prefeitura. Então, a gente chegou lá na Santa Casa, havia uma máquina que só existe uma no estado, simplesmente estava quebrada há 20 dias e a pessoa estava ficando cega porque essa máquina não estava funcionando. E a gente foi lá na Santa Casa, fui cobrar as autoridades, né? E lá na Santa Casa eles me disseram, olha, a gente não arrumou a máquina porque ela é muito cara, a gente não tem dinheiro. Quer dizer, é uma situação assim. Aí a gente vê agora o Marquinhos fazendo live com a máscara, né? Aquela fala pausada dele, né? Aquela intenção ali de querer passar uma preocupação. Olha como eu estou preocupado com a saúde pública, né? Mentira, cara. Isso aí é só uma forma dos caras criarem um pânico na sociedade, receberem dinheiro público adoidado, porque, se eu não me engano, é 750 milhões de reais que vem para cá nos próximos dias, verba federal, tá? Nós vamos fiscalizar, viu? Nós vamos fiscalizar esse dinheiro. E cai na mão do prefeito e do governador como um cheque branco, galera. Eles não vão precisar nem fazer licitação para comprar. Aí acontece esse tipo de situação. Aconteceu das máscaras lá, né? Que depois foi explicado, mas não ficou muito claro essa situação, porque ele pagou, se eu não me engano, dava 1,70 cada máscara. Né, com a explicação posterior que ele fez, que já é um valor absurdo. Eu cheguei a comprar máscara aqui, uma caixa, eu paguei 50 reais. Nós distribuímos essas taxas, paguei né? 20... Mentira, paguei R$25,50 máscaras, né? Então, assim, o cara tá pagando lembrando, pessoal, que nós distribuímos essa máscara na manifestação do dia 15, né? Sim. Então, aí a gente fica vulnerável, realmente, ao governador. É o que eles querem, é o que eles mais querem em ano de eleição, ter recurso a rodo para eles gastarem sem licitação. Isso aí, para eles, é um prato cheio. E, infelizmente, é a situação que eles mesmos conseguiram aprovar na Assembleia, né? A situação de calamidade pública, etc. Então, é uma situação que acaba colocando eles numa zona de conforto muito boa. E a gente sabe que ninguém ali está mesmo preocupado com a saúde da população. Sobre o nosso tema, Rafael, isso vai muito, muito em cima do nosso tema. Bolsonaro contra o sistema. Por quê? O Bolsonaro, gente, ele é presidente, ele é autoridade máxima. Ele poderia estar fazendo um populismo muito forte em cima dessa pandemia. Ele podia ter colocado ali pessoas ligadas diretamente à imprensa para dar notícias de imediato. Ele poderia ter fechado rodovias e avenidas, né? Ido contra os caminhoneiros, ido contra os trabalhadores. E o Bolsonaro se colocou totalmente na contradição a isso, né? No contrário a isso. Ele se colocou ao lado de quem trabalha,
colocou ao lado dos empresários, colocou ao lado da população e disse, pessoal, não adianta a gente fechar todo o Brasil se daqui a pouco vocês vão pedir dinheiro para a União, pedir dinheiro para a nossa Fazenda Pública, e esse dinheiro que nós teríamos para girar o país, né, para fazer o país voltar a crescer novamente, utilizar todo agora, em cima de uma pandemia que vocês, governadores e prefeitos, querem fazer o populismo, vocês querem utilizar esse dinheiro a rodo como querem, né? E outra, eles tiveram a ajuda do STF para isso, que me deixou mais impressionado. Porque, por exemplo, o STF disse que o Bolsonaro, né, não era competente para dizer se o Estado deveria fechar ou não as portas do comércio e as prefeituras também, que isso era cargo dos prefeitos e dos governadores. Só que quando um prefeito se colocou contra isso e decidiu abrir as portas do comércio da cidade dele, com responsabilidade, né, seguindo orientações, o Celso de Mello, acho que foi o Celso de Mello, né, falou, não pode, né, manda abrir novamente. Ou seja, o STF se colocando aí como, novamente, o ativismo judicial, né, do STF se colocando como o órgão máximo do Brasil, né? E deixando o nosso sistema presidencialista de lado. Isso é um absurdo. O que eu vejo de tudo isso, né, dos prefeitos e governadores, que é uma intenção descarada de tentar manchar a imagem do presidente, trazer um pânico para a população e fazer aquele discurso como nós vimos do Marquinhos, né? O presidente poderia mandar dinheiro para cá, o presidente poderia imprimir dinheiro para mandar dinheiro para cá. Pô, Marquinhos, há 2 meses você vem recebendo dinheiro. Há 2 meses que nós temos um estado de calamidade vigente, por que mais leitos não foram colocados em Campo Grande? Por que não foi... a prefeitura não possuía materiais, cara. Materiais para os médicos, para os enfermeiros, para as pessoas que estavam na linha de frente, entendeu? Muita gente ainda questionou essa questão. O Paulo Guedes recentemente falou assim, nós temos uma situação, um cenário hoje que a gente tem, sim, a ferramenta de talvez imprimir moeda, né? Aí todo mundo, nossa, o Paulo Guedes falou, o Marquinhos havia falado há meses atrás. Pessoal, só vou pontuar aqui algumas diferenças, tá? O Paulo Guedes estava falando sobre o cenário macroeconômico, e aí ele fez um comparativo dizendo que a questão da inflação, a questão do baixo consumo, que talvez pudesse ser usado, sim, a ferramenta de impressão, de imprimir dinheiro, né? Agora, o Marquinhos Trade, meu amigo, o Marquinhos Trade chegou lá e falou assim, fecha tudo o comércio, porque é só o governo federal imprimir dinheiro que resolve tudo. Ele falou de uma forma completamente diferente da forma do Paulo Guedes. O que ele estava querendo dizer e passar para a população é que era assim, todo mundo pode ficar em casa, ninguém precisa trabalhar, vamos todo mundo ficar protegido do Covid, que é só o governo imprimir dinheiro que tá tudo certo. Pô, se fosse assim, então ninguém mais sai de casa, vamos só imprimir dinheiro na Casa da Moeda e distribuir para a população, ninguém precisa trabalhar mais. Então, assim, foram 2 situações completamente distintas. O Paulo Guedes é um defensor aí da retomada do trabalho, né? E bem diferente do discurso do Marquinhos, que na época obrigou, né, todo mundo a fechar as portas e disse que era só imprimir dinheiro que resolvia tudo. Então, assim, só para deixar claro aí, porque sempre tem uns cupincha aí, uns pelegos aí que vem encher o saco. Então já tá explicado aí. O Rafael tá dando um pouquinho de erro aí na sua conexão. Vê se consegue dar uma melhorada aí. Deve ser internet. Meu áudio tá cortando? Tava cortando, mas já resolvemos o problema já. O Rafael, voltando um pouco ao assunto da imprensa dizendo a respeito do Bolsonaro e a democracia, o Bolsonaro ditador, o Bolsonaro tirando, né? Nós tivemos uma fala do Lula esses dias, né? Ontem, após a condenação dele em segundo grau por mais um crime de corrupção, o criminoso condenado disse o seguinte, que era hora de radicalizar um pouco mais para fazer a república que eles querem, né? A república democrática funcionar. Ou seja, o Lula, que é um cara que tem aí a CUT ao seu favor, que tem a UNE ao seu favor, que tem o MST ao seu favor, que possui vários outros militantes organizados ao seu favor, dizendo que era hora de radicalizar um pouco mais. E isso nós não vemos na imprensa, né? Na mesma toada, vai a fala da Janaína Pascoal na Assembleia, né, de São Paulo. Ela é deputada estadual por São Paulo, do PSL, e futura candidata à presidência do PSL, disse que era hora de tirar o Bolsonaro de lá, e que para isso não era preciso o impeachment, que era para tirar ele, que a gente não tinha tempo para o impeachment. Ou seja, 2 pessoas aí que defendem
diretamente à democracia, querendo passar por cima de instituições, querendo passar por cima da presidência da República, simplesmente porque não gostam do Bolsonaro, porque fazem oposição a ele, né? E lembramos que o Brasil, ele é muito abençoado, porque a Janaína poderia ser a nossa vice-presidente. E por sorte... aquele meme da Janaína Pascoal tocando rock and roll, não sei se você já viu, ela tem uma fala, né, que ela fica gritando com aquele cabelão e tal, e aí tinha um meme na internet que parecia que ela estava fazendo um show de rock, eu não sei se você chegou a ver. E aquele meme nunca fez tanto sentido, cara, quanto agora, porque ela só está falando abobrinha no Twitter, mas dia e noite, ela está sendo massacrada, ela está pior do que o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, cara, o MBL, assim, eles se perderam de um tanto. Tá cortando meu áudio ou tá conseguindo ouvir? Tô conseguindo ouvir, pode falar. O MBL se perdeu tanto nos últimos dias aí, né? Nos últimos meses, assim como a Janaína Pascoal, Nando Moura, aí você pega toda essa galera aí. Cara, teve uma live ontem do Nando Moura, com aquele brigadeiro lá, Marcelo Brigadeiro, falando mal do Olavo, que o Olavo tá gagá, e que o Olavo não sabe o que fala. Pô, pelo amor de Deus, cara, o Olavo que criou todos esses caras aí, essa gurizada aí não sabia nada de política, aprendeu tudo com o Olavo, todo mundo vivia puxando o saco do Olavo, e aí brigou com a direita, brigou com o Bolsonaro, e agora o Olavo não presta mais. É incrível essas coisas aí. O que me deixa mais aborrecido, Rafael, o que me deixa mais, assim, eu fico extremamente preocupado, porque essa galera que está levando aí uma voz junto à oposição com o Bolsonaro é a mesma galera que há tempos atrás, né, estava pedindo para que a gente tivesse uma limpa no país, pedia o impeachment de ministros, né? Essa galera hoje que está se colocando contra o presidente, que se colocou, né, contra o presidente, e vem se colocando em detrimento a um depoimento do juiz Sérgio Moro, que nem ele mesmo, né, o ex-juiz Sérgio Moro, que nem ele conseguiu levar para frente, né, que nem ele colocou como se fosse uma imputação de crime. Né? A todo momento o Moro ali colocava que as instituições que deveriam analisar, investigar e tudo mais. Enquanto isso, o MBL, a Joyce, a Janaína já estavam gritando no Twitter, já estavam gritando nas redes sociais, fazendo militância para o Bolsonaro cair. Ou seja, essa galera que nós elegemos, que já lutaram ao nosso lado, vestiram verde e amarelo, saíram às ruas em manifestações, hoje viraram as costas. A gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça novamente, né? Você viu que o Ricardo Salles foi expulso do Novo, né? Ah, eu vi isso aí, sim. Na verdade, você viu? Já estava há algum tempo já esse processo dele de expulsão do Partido Novo, né? Mas dizem que o partido, o laranja é o vermelho com vergonha, né? E, na verdade, assim, a gente vê o Partido Novo, cara, quando a gente não sabia muito bem o que era direita, o que era esquerda, né? A gente ficava ali, pô, o Partido Novo é um partido que não usa dinheiro público, é um partido que tem uma proposta diferente do que a gente vê. E a gente, na verdade, está vendo aí o Amoedo não perde a oportunidade de criticar o Bolsonaro. A gente vê uma atuação aí dos parlamentares do Novo lá em Brasília, na área econômica muito boa, né? Afinal de contas, eles são a favor da redução do Estado, eles aprovam todas as reformas econômicas, porém, na questão social, cara, é um fracasso, né? A gente vê parlamentar do Novo defendendo aborto, parlamentar do Novo defendendo droga. Então, assim, a gente viu que não é bem isso que a gente quer para o nosso Brasil. E o Ricardo Salles já demonstrou aí que é um cara extremamente capaz, é um cara extremamente alinhado com o presidente Bolsonaro. E se ele for expulso do Novo, é o que ele falou. Entre Amoedo e Bolsonaro, eu fico com o Bolsonaro. E para mim, ele fez uma escolha espetacular. Agora, só pegando um gancho nisso aí que você falou, eu vi muita gente falando assim, Sérgio Moro 2022, né? O Moro o Moro que vai resolver o Brasil, né? O Moro que vai ser o presidente que vai corrigir aí o nosso país. Aí eu perguntei para um desses amigos meus, eu falei assim, tá, mas você vai votar no Moro? O que ele pensa sobre aborto, você sabe? Não, veja bem, o que ele pensa na área econômica, você sabe? Não sei. O que ele pensa sobre desarmamento? Não, também não. Quer dizer, o cara ele fala que vai votar no Moro só porque o Moro combateu a corrupção quando era juiz. Para ser presidente, ele não é mais juiz, galera. Como juiz, para mim, ele foi o melhor juiz que eu já vi trabalhar no Brasil, pô. O cara conseguiu prender o Lula. Foi sensacional. Agora, Trabalhou muito.
nós tiramos ele ali da onde ele estava atuando muito bem, para ir para uma outra área política, tá? Porque ministro da Justiça, querendo ou não, ele não é só técnico, ele é político, né? E a gente viu ele cometer uma série de erros políticos, né? Principalmente agora o último, né? Mas ele chegou a se posicionar, colocou aquela esquerdista daquela... Eu sempre esqueço o nome dela. Desarmamentista. Enfim, ele se cercou de pessoas ali. Né? Ele se cercou de pessoas aí. Então é muito importante, galera. Eu vejo que, Sérgio Moro 2022, pô, você nem sabe o que o cara pensa de várias outras situações na sociedade e já tá aí pedindo voto pro cara para 2022. Pelo amor de Deus, essa ejaculação precoce é duro, né, cara? E isso vai continuar, viu? Acho que o Moro aí vai ter 2 anos para fazer campanha contra o Bolsonaro. Vai se alinhar muita gente que, durante o período que ele esteve à frente do ministério, se colocou contra ele. E pelo que eu vejo, cara, ele tem uma forte presença da imprensa por trás dele, né? A imprensa que tanto já o acusou. Eu não vejo força nenhuma, eu não vejo força no Moro. O Moro vai desistir da política em breve, vocês vão ver só. O Moro vai tomar tanta pancada por causa dessa situação dele que, cara, para ele vai ser muito mais vantajoso aí monta uma consultoria, faz igual Joaquim Barbosa, entendeu? Vai falar sobre corrupção aí pelo mundo. O cara vai ganhar dinheiro, não vai ter estresse, não vai ter nego atropelando ele na internet, porque ele só tá apanhando na internet também. Depois que todo mundo percebeu que ele é um grande traíra, que ele é um grande... Tá mais preocupado. O Carlos Bolsonaro até postou agora, né? Prudência, sofisticação e biografia. Você curte? Quer dizer, o cara tá preocupado com a biografia dele, não tá preocupado com o Brasil, não. E uma coisa que me deixa assim... É complicado a gente falar dessas coisas, porque o Moro, como ex-juiz, foi um cara muito bom mesmo. Só que onde iria o Brasil, né? Até onde iria o nosso ministro da Justiça, estando alinhado ao Centrão e estando alinhado diretamente à imprensa, dentro do Ministério da Justiça e dentro do Ministério da Defesa. Imagina que esse cara, né, que muita gente aí coloca como herói hoje, ele vai derrubar o governo Bolsonaro, esse cara esteve dentro do governo Bolsonaro porque ele pediu. O Moro foi até o Bolsonaro após a vitória, né, após o Bolsonaro ser eleito presidente, pedir para entrar no Ministério da Justiça, né? Então, assim, o que eu vejo, né? A forma com que esse pessoal pulou do barco do Bolsonaro cedo demonstra que eles não possuem um mínimo, né? Eles não possuem um mínimo de respeito pelo que é a direita. Eles não possuem respeito por aquilo que a gente defende, porque em nenhum momento um cara que é conservador, um cara que tem embasamento, um cara que lê, um cara que estuda, um cara que se dedica, vai se colocar contra o presidente com ilações. O Moro fez ilações, o Moro não fez nenhuma denúncia ali, o Moro não colocou o Bolsonaro na parede, no pronunciamento dele. O que o Moro fez foi ilações, ele estava chateado, pediu demissão e simplesmente foi embora, né, pela porta dos fundos ainda, né. Saiu aplaudido, a imprensa fez todo um cenário, a imprensa já vinha falando, muita gente ganhou dinheiro com relação a isso, nós vamos falar sobre isso mais tarde, mais para frente um pouco, sobre o antagonista, empíricos, ganhando dinheiro em cima da saída do Moro. Então, assim, é de uma falta de maturidade política. A gente vê pessoas que dizem que são representantes, né? Eu sou um ativista político, eu sou uma pessoa que sou cientista político, e aí você se coloca contra as suas ideias, contra aquilo que você acredita, simplesmente porque você acha que o Brasil acabou, o Bolsonaro acabou, depois de ilações do Moro que sequer foram provadas ainda, né? E outra, quando o pessoal fala, mas vocês querem provas, vocês estão igual aos petistas. Não, meu amigo, o Bolsonaro não é acusado de nada ainda, não. O Bolsonaro não está sofrendo processo, não. Ele tem um inquérito aberto no STF pelas ilações do Moro e pelo depoimento do Moro, é muito vago isso. Né? É isso aí. Então, e a mesma coisa dos filhos do Bolsonaro, viu? O pessoal fica falando, o Flávio Bolsonaro está sofrendo, tem investigações da PF contra o Flávio Bolsonaro. Não tem, é mentira. Contra o Eduardo Bolsonaro, mentira. Contra o Carlos Bolsonaro, é mentira. Entendeu? Então, isso são narrativas. Tanto é que a imprensa, quando coloca isso nos jornais, ela sempre coloca, acreditamos que o Bolsonaro quer modificar o diretor da Polícia Federal, o diretor-geral, porque os filhos dele vêm sofrendo com inquéritos da PF. Mentira, as investigações da PF não existem com relação aos filhos do presidente. E isso é uma vergonha, porque a imprensa deixou de noticiar a verdade, ela noticia aquilo que ela quer.
A grande imprensa noticia aquilo que ela acredita. Só. Na verdade, a imprensa ela não tem a função de informar ninguém. Ela tem somente a grande mídia só tem a função de criar narrativas para derrubar o Bolsonaro. Isso aí desde quando começou o governo, né? A imprensa brasileira, a grande mídia brasileira, ela faz um trabalho de dia e noite tentar destruir o presidente, tentar enfraquecer aí todo o núcleo do Bolsonaro. Que bom que eles não conseguem, que bom que a gente está na internet para falar a verdade. Que bom que a gente tem aí acesso a informações, muitas vezes, vindo da internet de forma independente, que não depende disso. A gente vê, assim, ó, todo costurado um cenário aí, a questão da troca do comando lá da Polícia Federal do Rio, aí a imprensa noticiar, mas são 12 deputados bolsonaristas. Pô, os 12 deputados bolsonaristas que a imprensa noticia estão sendo investigados na questão da CPI das fake news, pô. Não tem nada de corrupção. Um inquérito totalmente inconstitucional, que o Moro diz que é fofoca, né? Completamente. Então, assim, a gente vê que existe aí um ativismo judicial, a gente vê toda a imprensa trabalhando de forma conjunta para criar narrativas para enfraquecer o presidente Bolsonaro. Mas a gente está forte, vamos continuar na nossa luta. Eu acredito que o presidente saiu gigante dessa disputa com o Sérgio Moro aí, e a gente viu que, mais uma vez, a gente pode confiar nesse cara. O cara teve lá 27 anos em Brasília, e não tem nenhuma acusação de corrupção. Então, esse cara, ele quer alguma coisa diferente pro Brasil. Ele não quer chegar lá. O que ele pediu hoje... Pode falar. Chegar lá para ter algum benefício próprio, né? O que ele pediu hoje para a gente, que é bom a gente deixar aqui para o pessoal, vamos cobrar os nossos parlamentares com relação à medida provisória número 905, tá? É a medida provisória que favorece os nossos homens do campo, né? Com mais de respaldo às pessoas que trabalham, né? Que colocam a comida na nossa mesa. Então, vamos cobrar os nossos parlamentares porque ela pode caducar, né? Assim como a medida provisória da carteirinha de estudante gratuita e etc. Se a gente não pressionar, os congressistas não colocam em votação. O Maia não coloca em votação. Rafael, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, ambos perdem esse ano a presidência, um do Senado e outro da Câmara, né? E sobre isso, o que a gente tem visto é que um desespero do Moro, do Maia, com relação ao fim do seu mandato como presidente, o fim da sua presidência ali. Porque ele acredita que, se ele não conseguir derrubar o Bolsonaro até o fim do ano, se ele não conseguir abrir um processo de impeachment do Bolsonaro até o fim do ano, ele vai perder um pouquinho do respaldo que ele tem, né? Hoje o Maia é o queridinho da imprensa, o Maia é aquele cara que está sempre ali dando entrevistas na CNN, na Globo, no G1, é o cara que é o queridinho pela oposição também, só que nós temos que lembrar que o Maia também teve o nome dele envolvido diretamente a corrupções, é um cara que já foi diversas vezes aí, teve conversas e mais tentativas de destruir o governo Bolsonaro, chamando os manifestantes de antidemocráticos, colocando o nome do Bolsonaro aí em destaque com acusações nas redes sociais. Então, assim, enquanto isso, o Bolsonaro não fala nada dele. A única vez que o Bolsonaro foi falar do Maia, no outro dia, a hashtag Fora Maia estava nos trend topics do Twitter, que foi quando o Bolsonaro disse para o Maia, eu quero governar, me deixe governar, pare de interferir, entendeu? Vamos aprovar as reformas necessárias, vamos voltar ao trabalho, chega de tentar me interferir, e isso em meio à pandemia, naquela entrevista da CNN, não sei se muitos aqui vão lembrar. Então, pessoal, vamos cobrar os nossos parlamentares. No Mato Grosso do Sul, nós temos 8 parlamentares aí, temos mais 3 senadores, vamos cobrar esse pessoal, porque a MP número 905 pode caducar. E isso pode ser um prejuízo para o Brasil. O Bolsonaro disse isso na live dele hoje, tá bom? Então a gente está só frisando para vocês aqui. Mais algum assunto? Beleza. Danilo, eu vou ter que encerrar, cara. Já deu 1 hora aqui, e aí vou ter que encerrar. E só queria falar para o público aí o seguinte: na próxima segunda-feira, quem vai participar da live com a gente vai ser o René Venâncio, né? Que é pré-candidato a prefeito lá em Três Lagoas, né? O René, que é um cara da direita aí, é um cara Bolsonaro, e ele tem muita ideia boa, e ele é um cara que vai participar com a gente na próxima segunda-feira, e na próxima quinta, eu vou tentar contato, vou convidar o doutor Luiz Ovando, ver se ele participa com nós ao vivo,
para estar falando um pouco melhor aí sobre a questão do Covid, né? O doutor Ovando que vem gravando vários vídeos interessantes, ele é médico, né? Então Vamos fazer o convite. Assunto. Vou fazer o convite para ele, ver se ele participa com nós na próxima quinta, beleza? Danilo, obrigado, beleza. Boa noite aí para todo mundo, boa noite para o pessoal que acompanhou a live e até semana que vem, beleza? Forte abraço. Muito obrigado, Rafael, até mais. Pessoal, vou continuar aqui só para falar um pouco mais sobre o nosso jornal, o MS Conservador, né? A nossa intenção é manter esse jornal ativo com voluntários. Então, você que tem um texto escrito, você que quer se posicionar, quer mandar uma matéria para a gente, manda. Eu estou ali o dia inteiro disponível para receber esses textos e a gente vai postando com tempo, um pouco mais de tempo, a gente vai postando uma a uma, né? Colocando o nome de vocês, colocando os textos. E você que quer nos ajudar, né? Após essa live, eu vou colocar na página do MS Conservador como você pode fazer para nos ajudar financeiramente, compartilhando as nossas lives, compartilhando nossas publicações, compartilhando as nossas matérias. Então, vem com a gente nesse projeto. Lembrando que o MS Conservador não utiliza dinheiro público, nós não recebemos dinheiro de partidos políticos, de políticos, nosso trabalho é 100% voluntário, custa manter um site, custa manter uma live aí diária para vocês. A gente vai tentar fazer 2 vezes por semana, mas provavelmente com o andar da carruagem, nós vamos ter uma live diária para tratar sobre os assuntos, tanto da Câmara quanto da Assembleia, né? Isso mais para frente, é um projeto que vai se estendendo. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes, a todos que participaram, que mandaram perguntas. Hoje nós tivemos a participação da Melissa, ela não conseguiu entrar ao vivo com a gente, mas a próxima vez nós vamos ter. Nós temos, então, na segunda-feira que vem, uma live com o René Venâncio, o policial federal que é vereador lá de Três Lagoas. E é um cara bolsonarista, um cara que segue à risca o conservadorismo e vai estar com a gente ao vivo. Então, você que é de Três Lagoas, fica atento aí. E na quinta-feira, provavelmente, nós teremos o deputado federal Luiz Ovando, que esteve à frente do Aliança aqui no Mato Grosso do Sul, do Aliança pelo Brasil. Então, quem estiver também conseguindo aí, a gente vai tentar conversar com o Dr. Luiz Ovando, quem conseguir compartilhar depois, compartilhe as nossas matérias, compartilhe as nossas chamadas para a live, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, fiquem bem, um abraço a todo mundo que mandou perguntas, a gente vai responder com tempo a mais, um tempo a mais a gente responde todas elas, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço a todo mundo.